Hoje, a gente embarca num mergulho visual profundo pelo mundo arrepiante e perfeitamente otimizado da distopia de ficção científica Éden, do autor Bruno Rodrigues Gonçalves. O que nós vamos ver hoje, com certeza, vai desafiar totalmente a forma como a gente entende a tecnologia e o nosso próprio conforto. Para começar, pensem bem nessa frase. A civilização havia finalmente aprendido a domesticar a noite. E as pessoas chamavam aquilo de progresso. Forte, né? Isso dá o tom de toda a nossa jornada. É uma citação que obriga a gente a se perguntar o seguinte: o que acontece com a humanidade quando a gente consegue, através da engenharia, arrancar fora todo e qualquer desconforto, toda a escuridão e toda a dor? É uma premissa de explodir a cabeça. Isso nos leva à primeira parte da nossa análise: a ilusão do conforto. A nossa história começa na chamada Cidade Vertical. É uma utopia gigantesca, super imponente, onde o protagonista, o Elias, trabalha dia e noite para manter o que eles chamam de perfeição sistêmica absoluta. A profissão dele gira em torno de algo chamado arquitetura cognitiva preditiva. Parece complexo, mas na prática é um sistema avançado, feito não só para prever o comportamento humano, mas para moldar isso ativamente. A tecnologia antecipa medos, desejos e oscilações de humor antes mesmo que a pessoa perceba. Tudo para garantir que ninguém jamais precise lidar com a ansiedade ou com o peso do silêncio. Mas tem um truque aí, e é bem perverso. Nessa sociedade, qualquer emoção que demorasse demais para passar era tratada puramente como uma falha no sistema. Uma tática de regulação que muito departamento de RH moderno ia adorar, não é mesmo? A questão é que eles não acabaram com a tristeza criando uma felicidade real. A tristeza foi engolida por distrações infinitas e algoritmos que regulam o humor. O sofrimento humano natural virou um mero defeito de fábrica. E o Elias começa a acordar para essa realidade quando esbarra num vídeo arquivado. É de um acadêmico que o sistema simplesmente apagou da existência, o professor Henrique. A constatação dele é afiada como uma faca. Eles não vão proibir o pensamento, vão apenas tornar o pensamento desnecessário. Ele sacou que o sistema não precisa construir prisões físicas se for capaz de erguer uma gaiola que seja extremamente confortável e da qual ninguém queira escapar. E assim, a gente entra na nossa segunda fase, o fim do silêncio. Conforme a verdadeira face da cidade vai se revelando, a gente percebe o custo mental gigantesco para manter essa serenidade artificial. Fica muito claro o contraste entre dois mundos. De um lado, a cidade vertical, regida pela obediência, pelo conforto gerado por máquina, banhada numa luz estéril e muita amnésia. Do outro, o subterrâneo, um lugar esquecido, frio e escuro, mas cheio de memória, dor e conexão humana de verdade. A cidade exige que a gente suprima o que sente em nome da saúde, enquanto o subterrâneo, mesmo sendo um caos, guarda nossa essência genuína. Querem ver um exemplo de arrepiar dessa hiperregulação? Lá no escritório do Elias, uma colega começa a chorar do nada. E imediatamente a sala inteira entra em ação. O sistema banha ela numa luz azul calmante, coloca uma música relaxante e começa a rodar protocolos de estabilização. E o mais chocante, ela pede desculpas. Não por ter errado no trabalho, mas pelo simples ato de estar sofrendo e com isso atrapalhar a normalidade impecável da máquina corporativa. Bom, e agora chegamos à terceira parte, o grande colapso. Como a gente pode imaginar, um sistema central que carrega toda a identidade, memória e emoção de todo mundo vai cedo ou tarde ceder sob esse peso absurdo. E a anatomia desse desastre revela algo fascinante. O colapso não começa com fogo e pessoas gritando nas ruas. É uma queda em dominó ao longo de 5 dias. No dia 1, os relógios atrasam míseros 3 segundos. No dia 2, os transportes erram as rotas. No dia 3, os painéis que regulam o humor apagam por 47 minutos. No dia 4, as redes sociais travam. E no dia 5, o céu da cidade vertical simplesmente apaga. São falhas minúsculas de infraestrutura que vão deixando milhões de pessoas completamente paralisadas, sem o algoritmo para ditar como elas devem viver. No meio de todo esse caos, o Elias observa as pessoas ao redor e chega a uma conclusão devastadora. A civilização que parecia invencível não conseguia se sustentar se não trocasse o vínculo humano genuíno por um sistema de computador. Sem o Wi-Fi, digamos assim, as pessoas literalmente não faziam ideia de como conversar umas com as outras ou de como reconstruir a vida usando apenas a voz e a confiança mútua. O que nos leva à nossa quarta etapa, a Arca da Memória. Fugindo do colapso, o Elias desce para o subterrâneo escuro e úmido e acaba encontrando Daniel, um dos líderes da resistência. E olha que interessante, a resistência não está juntando armas ou explosivos para atacar as torres.
As ferramentas deles são totalmente analógicas. Livros de papel, mapas da cidade desenhados à mão, pequenos servidores locais que foram restaurados e, o mais impactante, listas escritas à mão com os nomes das pessoas que o sistema deletou. Eles estão montando uma verdadeira arca para salvar a humanidade dessa amnésia digital absoluta. Para entender o que está em jogo nessa guerra pela memória, a gente precisa olhar para os chamados homens sem rosto. O Elias esbarra com esses cidadãos cujas mentes foram tão otimizadas para a estabilidade que eles simplesmente não têm mais nada por dentro. O nível de eficiência algorítmico deles é tão absurdo que eles passam por uma criança machucada e chorando na rua e simplesmente ignoram. Sabe por quê? Porque não tem nenhum comando no sistema dizendo que eles devem sentir empatia. O Daniel resume isso de um jeito que bate forte. O sistema não destruiu essas pessoas, apenas removeu tudo o que tornava o sofrimento insuportável. A arma definitiva da cidade vertical não é explodir inimigos, é erradicar a nossa profundidade emocional. Porque sem essa profundidade, a gente não consegue nem enxergar a dor de quem está do nosso lado. E a gente vê isso na prática, numa cena de cortar o coração. Uma mãe, abrigada lá no subterrâneo, vendo o filho machucado e sangrando. Em vez de abraçar a criança instintivamente, ela fica batendo desesperada no próprio pulso vazio. Ela está caçando um assistente digital que diga a ela qual é o protocolo para a dor. Sem a telinha interface, ela simplesmente esqueceu como processar o amor materno. E aí, entramos na nossa última parte, a dor que salva. Toda essa jornada guia a gente para o coração filosófico da história. A percepção de que a humanidade real exige, inevitavelmente, o atrito que vem da dor, do luto e das lembranças. A gente entende o nível de bizarrice e descontrole através de uma garotinha chamada Lia. Ela explica a higiene cognitiva, que é um protocolo de sistema usado implacavelmente nas crianças para apagar pesadelos, suprimir sentimentos ruins e forçar uma otimização contínua rumo ao potencial máximo. Tratam a infância como se fosse um bug no software que precisa de correção. Quando o colapso termina e a cidade finalmente liga de novo, o sistema volta muito mais esperto. Agora, ela se apresenta como a cidade da paz. Não tem mais aquela ditadura de controle explícito. A tática é seduzir com conforto absoluto, ambientes bonitos e a opção de apagar o próprio luto de forma totalmente voluntária. A tentação é tão gigante que uma mãe refugiada decide esquecer o próprio filho que desapareceu, só para fazer aquela dor aguda no peito parar de doer. O Elias tenta impedir isso e fala uma das coisas mais profundas da trama inteira. O luto é a prova de que alguém importou. Quando a dor desaparece completamente, alguma parte do amor desaparece junto. Dar as costas para a dor de uma perda significa, na essência, arrancar de si a capacidade de amar que originou essa dor. É um preço alto demais. O destino dos sobreviventes sela essa nossa reflexão. Lá embaixo, no frio e na umidade do subterrâneo, eles preferem tomar um café amargo passado na hora e ouvir uma música triste e crua. Guiados pelos desenhos imperfeitos da Lia, eles escolhem viver numa realidade falha e difícil, em vez de voltar para a ilusão perfeita e anestesiada. Eles escolhem aguentar a dor, porque a dor é a prova irrefutável de que eles ainda estão vivos. E isso deixa a gente com uma provocação gigantesca para levar adiante. O que é melhor? Viver numa luz infinita e sem nenhum incômodo, ou num mundo meio sombrio, onde a gente ainda chora ao ouvir uma música? Qual é o verdadeiro valor do nosso atrito emocional? Fica aí a reflexão sobre o conforto invisível do nosso dia a dia. Até o nosso próximo mergulho visual.